Olá pessoal, tudo bem? Vou trazer um tema hoje que está baseado naquilo que é a proposta desse canal, discutir um pouco sobre algumas questões acadêmicas, né? Uma das propostas desse canal é fazer uma discussão sobre a vida acadêmica. Eu trago aqui alguns dos trabalhos que eu fiz, algumas pesquisas, e esse vídeo é para nós tratarmos um pouco, discutir um pouco sobre a questão da organização da pesquisa acadêmica. E isso me surgiu fazer esse vídeo justamente porque eu estou organizando uma pesquisa, né, acadêmica para um curso que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo bacharelado em filosofia e agora chegou a hora de eu trabalhar um artigo, um texto para apresentar, né, ao meu TCC numa banca, né? Então, eu já venho há algum tempo tentando pensar esse tema e como estruturar. Então, o vídeo de hoje é para nós conversarmos um pouco sobre esse processo de organização da pesquisa acadêmica, né? De como você trabalhar a organização para uma pesquisa acadêmica. E isso interessa, obviamente, a todos aqueles que estão estudando, que vão ter que fazer um TCC. Talvez você tenha essa dúvida de como organizar-se, trabalhar a pesquisa, né, acadêmica para desenvolver esse material. E agora, nesse momento, nesse vídeo, pelo menos, eu quero tratar especificamente na questão da organização. Não vou entrar muito na questão de metodologia, de como escrever o material, mas sim nesse passo anterior, que é justamente a organização para você começar a desenvolver o seu trabalho acadêmico. Bom, tudo começa, obviamente, com a escolha do seu tema de pesquisa. Então, esse é um processo que ele deve surgir, deve acontecer um tempo antes, né? Bem antes, diria, de você até programar-se para organizar a sua pesquisa. Sem o teu objeto de estudo, sem aquilo que você quer estudar, você não consegue chegar a lugar nenhum. E como é que você vai pesquisar? O que você pretende pesquisar? Como que surge isso, né? Bom, surge de algumas questões. Um interesse pessoal, né? Você se sentiu estimulado em algum assunto no decorrer do curso, você ficou mais curioso sobre um tema, você sentiu uma empatia, né, por algum pensador que você gostaria de estudá-lo mais profundamente. Eu tinha uma ideia e eu estava pensando em estudar um filósofo, o Karl Popper, né, que eu desenvolvi muito interesse nos seus escritos. Eu adquiri muito material do Karl Popper, eu acho que devo ter uns 6 livros dele, 6 ou 7, fora alguns livros em formato digital. E eu pretendia trabalhar o Karl Popper, né? Peguei um livro dele, um material específico, né? Esse aqui, Conhecimento e o Problema Corpo-Mente. E eu comecei a fazer a leitura. Eu fiz uma leitura e estava realizando agora já a segunda leitura mais detalhada, entrando fazendo anotações e buscando os principais pontos do livro que eu queria trabalhar a partir das ideias que o Karl Popper desenvolve nesse material. Porém, eu me deparei com um problema que pode ser um problema que você também se depare. Eu, obviamente, não só estudo, né? Eu trabalho também, e eu tenho algumas outras atividades acadêmicas também que estavam concorrendo. E eu acabei achando que eu não ia ter tempo suficiente para mergulhar com a qualidade que eu queria no pensamento do Karl Popper. Eu li essa obra dele, eu já li os outros 2 materiais dele, que é sobre uma questão política, filosofia da política, sobre a liberdade. Então,
também tem um pouco daquilo que o Popper desenvolve nesse livro, também tem nesse material, mas eu teria que mergulhar com mais profundidade, eu gostaria de trabalhar esse assunto com mais acuidade. E eu acabei achando que não ia ter um tempo suficiente para fazer isso, né? E aí eu comecei a refletir sobre quais as outras possibilidades que eu teria para trabalhar o meu TCC. E eu resolvi então trabalhar um filósofo que eu já havia trabalhado anteriormente no meu mestrado de bioética. Tive bastante contato, escrevi já artigos sobre ele, participei de colóquios, fiz falas em colóquios sobre esse autor. E aí eu pensei, por que não? Que é o nosso querido Hans Jonas, né? Principalmente esse livro aqui, a partir desse livro, Princípio e Responsabilidade, do Hans Jonas. E eu desenvolvi então, tenho uma ideia de um argumento para trabalhar um artigo como TCC a partir de Hans Jonas. É um filósofo que eu já conheço, é um filósofo que eu já escrevi, que eu já tenho um certo conhecimento, eu tenho um certo domínio sobre ele. Então eu ponderei e disse, é melhor, dentro desse prazo que eu tenho, que já ficou um tanto quanto curto, trabalhar algo mais seguro, que eu também gosto, e deixar o Karl Popper um pouco mais para frente, né? Tenho vontade e vou trabalhar o Karl Popper ainda. Mas aqui fica já uma dica. Muitas vezes, nem sempre aquilo que nós mais gostaríamos de fazer se torna viável, se torna possível. E entre fazer algo com uma qualidade não tão boa e poder desenvolver algo numa qualidade boa, num espaço de tempo relativamente curto, eu quero trabalhar isso, terminar esse meu TCC no máximo em 4 meses, 3, 4 meses, estourando, eu acho que isso será suficiente. Então, contando já janeiro, fevereiro, março, abril, no março, abril, está todo ele fechado, o Hans Jonas é a melhor opção no meu caso. Então a primeira dica aqui é, claro, pense no assunto que você quer trabalhar, na temática que você deseja trabalhar, no autor que você deseja trabalhar, mas esteja pronto para mudar caso aconteça algum imprevisto no meio do campo. Para mim foi mais tranquilo porque eu não havia começado nada mais profundo no Karl Popper, eu estava fazendo ainda algumas leituras, não havia escrito nada, então eu consegui mudar isso, né? Obviamente, quanto mais cedo você fizer isso, identificar isso, é melhor, porque aí você tem menos trauma, você perde menos tempo, né? Então, eu cheguei a essa conclusão refletindo, disse, não, eu tenho que começar agora, eu tenho esse prazo e eu quero terminar daqui a tanto tempo, então eu vou ficar com uma opção mais segura, mais confortável para mim. E eu então migrei para o Hans Jonas, já estou fazendo a leitura desse material. Muito bem. Aqui então foi só essa introdução, que é identificar esse passo antes de você se programar, que é identificar, obviamente, o que você quer trabalhar, qual é o material que você quer trabalhar, né? E identificar qual a questão que você quer trabalhar a partir desse material, né? Seja um tema específico, uma pergunta sobre uma questão, seja uma pergunta sobre um autor. Então, aí, depois de você ter mais ou menos identificado qual o autor, qual a questão que você quer trabalhar, você tem que saber o problema também a ser levantado sobre essa questão. Então, identificar o problema, a questão que você quer trabalhar na tua pesquisa, né? Feito isso, agora sim você consegue passar para o próximo passo, que é a pesquisa propriamente dita. Muito bem, a partir daí, o que eu fiz? Então, como eu já defini o autor que eu vou trabalhar, e eu tenho definido comigo, pelo menos a grosso modo, o tema que eu quero trabalhar, eu desenvolvo, né, uma planilha com uma linha de tempo do projeto, tá? Então você tem que se organizar para você desenvolver o material que você vai pesquisar. O que isso significa? Primeiro, você vai fazer uma busca sobre um material
que você pretende pesquisar. Essa busca é bom que você faça ela assim da maior quantidade de material que você deseje pesquisar já no início, tá? Porque aí você tem uma boa noção do trabalho que você vai ter. Claro que durante a tua pesquisa algum material novo vai surgir, mas o ideal é que não surjam muitas coisas novas, que você consiga mapear todo o material que você pretende ler e pesquisar antes de você começar propriamente a pesquisa, para que você inclusive consiga fazer um cronograma. Então eu tenho um material do Hans Jonas, eu já tinha, né? Então essa é uma outra questão que foi importante como facilitadora, porque eu já tinha algum material do Hans Jonas, né? Além desses dois aqui. Não é só livro do Hans Jonas mesmo, mas livros sobre o Hans Jonas, sobre algumas questões. Então, eu já fiz uma separação do material. Tem esse material, tem mais alguma coisa digitalizada, né? E tem um outro autor que vão servir também de base na pesquisa. Então, mapeado o material que você vai pesquisar, tá? Pelo menos a parte mais grossa, e isso você faz como? Através da bibliografia do autor, através de pesquisa da internet, buscando o tema, buscando o autor, você consegue mapear o que esse autor escreveu, o que escreveram sobre esse autor, que é interessante para a sua pesquisa. Claro que nem tudo que você separar você vai utilizar, porque muitas coisas não vão estar, vão ser necessárias para a sua pesquisa, né? Então você vai separar isso depois. Mas eu quero agora só falar desses momentos de forma mais ampla. Posteriormente a gente pode entrar num pouco mais de detalhe. Então, depois de ter feito isso, eu selecionei, eu vou fazer uma estrutura de como que eu vou trabalhar esse material. Então, é esse cronograma em que eu vou selecionar as obras. Por exemplo, eu já separei dois materiais que eu sei que vão ser importantes para a minha pesquisa, né? Que é o Compreendendo Hans Jonas, eu já havia lido, estou fazendo a releitura, e também o Princípio e Responsabilidade, que eu já havia lido, e estou fazendo a leitura, uma releitura agora de alguns pontos para aproveitar no meu trabalho. E faço um cronograma dessas leituras, ou seja, estabeleço um prazo para fazer a leitura e o fechamento desses livros, tá? Então, esse é o primeiro passo dessa pesquisa, e aí eu, no próximo vídeo, continuarei esse assunto para entender um pouco melhor como desenvolver a pesquisa, tá? Então, por enquanto, é um pouco desse processo introdutório, ok? Deixa aí a sua pergunta, deixe aí o que você deseja saber, deixe talvez alguma informação que você tenha sobre o seu método de pesquisa, o seu método de fazer pesquisas acadêmicas. Então, ficaremos por aqui por enquanto. No próximo vídeo a gente retoma esse assunto. Até mais!